Fala, turma, excelente dia, tarde ou noite. Depende sempre da hora que você está vendo esse vídeo. É o seguinte, antes de qualquer coisa, peraí. Cafezinho de qualidade. Deixa eu perguntar para vocês, escreve aí. Você toma café? Toma café tradicional, café gourmet ou café especial? Conta aí. Hoje não é o tema, né? A gente não vai falar de café, mas eu tenho um amigo meu, comenta. Só uma curiosidade aqui para vocês, que ele sente o perfume do café. Esse tempo eu fui na casa dele e ele pegou e falou, cara, sente o perfume desse café. Olha como esse café tem sabor de danoninho. Falei, mano, o que você tá usando? Brincadeira. Brincadeiras à parte, a história não é brincadeira, tá? É brincadeiras à parte, vamos lá, turma. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre as personalidades que todo empresário precisa ter dentro de si, beleza? E é natural que uma delas você vai acabar se identificando um pouco mais, e daí você deixa aí nos comentários depois qual das personalidades você mais se identifica, mas eu já vou te adiantar que ter uma das personalidades muito forte não vai ser um ponto positivo, tá bom? E eu posso provar, posso provar. Então vamos lá. Eu fiz um vídeo, o último vídeo eu falei sobre o problema, né? Um problema que acontece muito da gente abrir um negócio quase que como uma fuga, né? Abrir um negócio, iniciar um negócio como uma fuga. E isso é um problema porque muitas vezes a gente acaba daí lidando com um negócio como se fosse um emprego e não um negócio de fato. A ideia de ter um negócio é que ele seja um negócio. Pedir desculpa para vocês que eu tô parecendo um velho aqui com pigarro, mas vamos lá, é nóis. Bom, então a gente falou sobre isso no último vídeo e hoje eu quero falar um pouquinho daí sobre as três personalidades que existem dentro de uma pessoa que abre um negócio e quem são essas personalidades e o papel de cada um e principalmente pontos de atenção, né? Pontos de atenção para que a gente tenha em relação a essas personalidades, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero comentar é que, assim como no último vídeo eu comentei que o processo de desenvolvimento do negócio, que é transformar ele, deixar de ser o padeiro da padaria, é algo que eu estou fazendo em um dos produtos que eu tenho hoje, né? Em um dos produtos que eu tenho, eu sou o padeiro da padaria, certo? Então preciso corrigir isso. E estou falando isso porque para ficar claro que o Ale aqui, o Osório, também está passando por uma jornada de reconstrução, não, mas de organização, vamos falar assim, de um dos produtos. Então, o que vai ser legal é que, conforme eu for trazendo esses conteúdos, eu vou ir trazendo para vocês também o que eu estou fazendo e como que isso está gerando impacto no meu negócio. Eu vou compartilhar aqui com vocês de maneira 100% aberta, porque já falei várias vezes em vários vídeos meus que eu sou totalmente contra a ideia de ser um guru que tem todas as respostas para tudo, que destrava mentes e que faz tudo acontecer. Literalmente, definitivamente não sou um guru, eu tenho know-how em algumas áreas, mas tem áreas que tenho, tenho e preciso de desenvolvimento, e uma delas é essa que eu trouxe no último vídeo, e um dos ajustes também que eu vou ter que fazer tem a ver com esse vídeo aqui de hoje, beleza? Então vamos lá, turma. Primeira coisa é o seguinte: para a gente começar a falar desse assunto, deixa eu trazer aqui uma ilustração para você. Dentro de todo ser humano, e aqui eu me incluo nisso, existe o gordo e o magro. Existe o gordo e o magro. Então, dentro de mim existe o gordo e o magro. O que acontece? O gordo, ele sempre quer algumas coisas, certo? Então, o que o gordo quer? Ele quer comer mais, ele quer comer mais besteira, ele quer ficar no sofá tranquilão. Então, existe sempre esse cara, é uma personalidade que existe dentro de mim. E existe também um outro cara, que é o magro. Né? O que o magro quer? O magro quer acordar mais cedo, ele quer disciplina, ele quer execução, ele quer correr, ele quer fazer acontecer. Então, qual que é o ponto que eu estou querendo trazer para vocês? Essas personalidades, elas existem. Nós não somos seres de uma única personalidade. Não, dentro de você não vai existir só o gordo ou só o magro. Vai existir sempre um que tem um pouco mais de força do que o outro. Então, eu vou pegar um caso prático da minha própria vida aqui. Ale, por que você traz casos da sua vida? Porque eu acho que fica mais fácil de falar sobre mim, né? Do que ficar pegando casos terceiros. Mas depois você diz aí, se você quiser, às vezes, ouvir histórias de fora, eu posso trazer também pessoas que eu conheço, beleza? Mas vamos por enquanto, seguimos assim. Então, vamos lá. Bom, durante toda a minha vida, eu sempre fui gordo. Sempre fui gordo.
fui obeso por muito tempo, inclusive. E essa personalidade era a minha personalidade mais forte, porque ela dominava meus pensamentos. Então, dominava o pensamento no momento de acordar, dominava meu pensamento no momento de me alimentar, dominava meu pensamento em quase todas as coisas que eu fazia. E beleza, né? Passou o tempo e tudo mais, e teve um dia, quando eu estava ali com uns, sei lá, 19 anos, 20 anos por ali, que teve um estalo na minha cabeça e que o magro, ele simplesmente rompeu, né? E falou assim, cara, eu não vou mais ser gordo, né? Eu não vou mais ser gordo. Ou melhor, eu vou afogar esse gordo que existe dentro de nós. Então, e daí, a partir daquele momento, eu comecei a praticar mais exercício, cuidar um pouco mais da minha alimentação e tudo mais. E depois disso, eu nunca mais fui obeso, né? Eu perdi muitos quilos, eu saí de 103 quilos para 78 em 3 meses, mais ou menos, e depois sempre mantive ali 78, 85 e tal. E cheguei, o meu máximo depois foi 87, mas sempre mantendo essa média. Então, por que eu estou falando isso? Porque a minha personalidade gorda ainda existe dentro de mim. Tem vários momentos que eu tô, às vezes, na casa de um irmão da igreja no domingo, e que ele traz um pudinzão delicioso, e, cara, eu vou lá e como. Só que, às vezes, eu não como um pedaço, entendeu? Às vezes eu vou no rodízio de pizza e eu não como 3, 4 pedaços. Às vezes eu como muito mais. Então, a minha personalidade de gordo, ela está, ela existe dentro de mim. E daí eu preciso encontrar equilíbrio entre essas pessoas. Porque se eu deixo o magro dominar num nível muito hard, daí eu vou virar o David Goggins, né? Eu vou virar o psicopata que acorda todos os dias, 3 horas da manhã, corre 30 quilômetros todo dia, e enfim, quase que psicopata nesse sentido. E se eu deixo o gordo, eu viro obeso, certo? Então, preciso começar a encontrar equilíbrio entre essas duas personalidades para que eu viva uma vida mais equilibrada. Então, hoje, eu confesso que eu tendo mais para o David Goggins da vida do que para o gordo. Isso, para mim, é motivo de alegria. Mas, às vezes, eu acabo exagerando mais para o lado e eu preciso voltar para o equilíbrio. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós, donos de negócio, também temos 3 personalidades dentro de nós. E essas personalidades são, uma delas é o empreendedor, a outra é o administrador e a outra é o técnico. E o que vai mudar de uma delas? De uma para cada um, de uma para outra, né? E você provavelmente vai se identificar com alguma delas um pouco mais do que a outra, tá? Assim como o gordo e magro, então, por exemplo, hoje eu me identifico mais como o magro tendendo lá para o Goggins do que para o gordo. Eu faço mais coisas desse cara aqui do que desse. No caso do negócio, também, né? Você vai se identificar com alguma dessas personalidades e vai ter coisas que você vai estar fazendo mais do que a outra, beleza? Então vamos lá. Primeiro, empreendedor. Então, quem que é o empreendedor? Qual é essa personalidade que existe dentro de nós? Ele é um cara entusiasmado, ele é visionário, ele está sempre pensando no futuro, está querendo inovar, ele é mais criativo, ele acaba sendo, acaba tendo uma necessidade de mudança, então ele sempre quer mudar, quer coisa nova, e isso acaba muitas vezes tornando ele uma pessoa mais sozinha, né, porque as pessoas ficam meio que vivendo no caos perto dele, e às vezes, para conseguir o que ele quer, ele intimida, ele exige coisas, ele adula os outros, ele promete coisas só para ver o trem andar. Então, esse cara, o empreendedor, ele está sempre pensando para frente, para o futuro, vamos para cima, futuro, tá, pau na muda. Depois a gente tem o administrador, que é uma segunda personalidade, que é um cara mais pragmático, né? Ele vive mais no passado. Então, enquanto o empreendedor ele quer controle, o administrador ele quer ordem. Tá? O administrador ele se apega mais ao que está acontecendo naquele momento, né? Para ele, aquilo que está ali acontecendo já é bom o suficiente. Ele está tranquilo, né? Ele não quer acelerar as coisas. Ele sempre olha mais para problema do que para solução. Ele tem até um exemplo que acho que você viu outro vídeo, né? Você sabe que isso aqui, boa parte disso aqui vem do livro que eu tô estudando. E o administrador, ele é o cara que compra uma casa e vive na mesma casa o resto da vida. Enquanto o empreendedor, ele é o cara que compra uma casa ou constrói e ele já está bem louco querendo outra. O administrador é o cara que vai comprar um carro mais econômico, mais estável, mais seguro,
E o empreendedor não, ele quer um carro mais esportivo, ele está pensando já no próximo carro mais rápido, pá, pá. Então a gente tem aí essas diferenças, e o que é importante dizer? Sem o administrador, a bagunça do empreendedor, ela vai continuar bagunça. Então o administrador, ele é o cara que vai organizar, vai arrumar a bagunça do empreendedor. E o terceiro, que a gente falou bastante dele no outro vídeo, é o técnico, tá? Então o técnico, o lema dele, ele basicamente é tipo assim, se você quer bem feito, faça você mesmo. Ele não suporta ver as pessoas fazendo as coisas que ele domina mal. Então pensa assim, ó, vamos pensar que abriu uma hamburgueria e o dono da hamburgueria, o João, às vezes é você, o dono da hamburgueria, você domina fazer hambúrguer com maestria, você domina churrasco, você domina. E daí você contrata um novo, não é cozinheiro, eu não sei como o pessoal chama, mas pegar cozinheiro. Você contrata um novo cozinheiro e você vê o cara fazendo hambúrguer e você vê que ele está fazendo tudo errado. Você não suporta ver isso. Só que em vez de você ir lá e ensinar ele, você vai lá e faz. Entendeu? Você pega a espátula e vai lá e faz o hambúrguer. Entendeu? Então, esse é o técnico. Né? O negócio dele é mão na massa. Então, quando o empreendedor está viajando na maionese, sonhando, pensando no futuro, o administrador está reclamando, tá tudo meio ruim, cheio de problema, e o técnico está preocupado. Está preocupado com o que ele tem que entregar. Então, na prática, é meio que isso, né? O empreendedor está sonhando, o administrador reclamando, meio que reclamando e meio insatisfeito, e o técnico ele está preocupado. Como vou entregar isso aí, né? Só que qual que é o ponto? Muitas vezes você tem um desses daí mais forte. Então, vou falar de mim, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho um empreendedor mais forte dentro de mim. Então, muitas vezes eu tenho dificuldade em conseguir organizar melhor as coisas. Muitas vezes tenho mais dificuldade na execução. Né? Então, eu tendo a estar pensando mais no futuro, como dono de uma empresa. Então, normalmente é isso. Normalmente eu estou pensando mais. Só que o que é interessante no futuro? Mas o que é interessante? Em um dos negócios, eu tendo a pensar mais no futuro. Eu vou dar exemplos aqui. Então, no SX8, por exemplo, eu tendo a pensar mais no futuro. Eu tendo a empreender mais, a estar mais atento a inovar nele, né? Fazer entregas melhores, encantar mais o cliente, dar mais resultado. Na Event Tickets, eu tenho uma visão mais administrativa, porque lá eu já tenho um sócio que é muito empreendedor e eu tenho um sócio que é mais técnico. Então, lá eu tendo a ser um cara um pouco mais que tende a estar mais preocupado com os cuidados, né? Então, rotina entre sócios, financeiro e coisas assim. Então, isso, dessa maneira, fica claro que eu, por exemplo, tenho essas personalidades dentro de mim e você também que está assistindo esse vídeo tem. Então, o que é interessante? Primeiro, identificar qual dessas personalidades é mais forte em você. O segundo ponto, que é depois que você ver isso, daí você precisa entender o seguinte: o empreendedor, ele normalmente vai ser o cara que vai liderar para onde que o negócio está andando, beleza? O administrador geralmente é o cara que vai supervisionar tudo aquilo que está acontecendo, vai garantir que a operação esteja beleza. E o técnico, ele vai garantir a entrega das coisas, tá? Vai garantir execução. Então, se a gente for pensar na prática, você vai ter esses três dentro de você. E daí a pergunta que é, dentro do seu negócio hoje, qual é a personalidade que predomina em você? Hoje você gasta mais tempo fazendo o quê? Executando coisas? Então, por exemplo, eu falei do padeiro da padaria, né? Você às vezes é o padeiro da sua padaria. Então, hoje, se você passa muito tempo só fazendo pão na sua padaria, né, ou seja, só executando a operação na sua empresa, você provavelmente está em déficit na parte organizacional e está em déficit na parte de inovação, encantamento de cliente e etc. Então, precisa existir equilíbrio. Porque, veja, se você consegue equilibrar, você passa a ter a liderança de um, a supervisão do outro e a execução do outro. E esses são os três pontos mais importantes como dono do negócio. As três funções, atividades, papéis, personalidades do negócio. Então,
esse conteúdo de hoje, ele tem como objetivo você conseguir olhar para esses perfis, então, empreendedor, administrador, técnico, entender onde que você está, mas a pergunta que é principal aqui é, o que que você pode fazer para equilibrar as suas personalidades? Se você tá mais no técnico e menos no empreendedor, então, o que você poderia fazer para ser um pouco mais empreendedor? Né? O empreendedor, vamos pensar assim, né? O que é o empreendedor no negócio? O empreendedor é o cara que está pensando, poxa, por que eu tenho uma padaria, eu não tenho, sei lá, uma academia? Né? Por que eu tenho uma padaria e eu não tenho uma loja sei lá, de venda de carro? Por que a minha padaria, por que eu entrego pão francês normal na minha padaria? Por que eu não crio um pão diferente? O empreendedor, ele está sempre pensando nesse tipo de coisa. Por que eu não faço um pão diferente? O que eu poderia fazer para o meu cliente ficar bem louco quando ele chegar aqui, para querer comprar mais pão do que ele compra normalmente? O que faria com que o meu cliente comprasse, além do pão, mais 2 ou 3 outros produtos? Esse é o empreendedor. Ele está pensando em inovação, está pensando em encantamento. E é muito interessante que você, às vezes, se você não está com essa personalidade muito ativa no seu negócio, talvez vale a pena você investir tempo da sua semana, talvez 1 hora, 2 horas da semana, para você começar a pensar nesse tipo de coisa. Então, o meu convite para você hoje é, primeiro, fazer essa identificação de onde você está, qual dos perfis é mais forte, das personalidades é mais forte em você. E o segundo é um convite também a separar 2 horas da sua semana para desenvolver uma das outras personalidades que não é tão latente dentro de você. Então, às vezes, se você é, por exemplo, muito técnico e pouco empreendedor, invista 2 horas do seu tempo na semana para que você empreenda mais o seu negócio, consiga pensar mais em encantamento do cliente, consiga pensar mais em aumento de ticket médio, consiga pensar mais em novos produtos, novos serviços, novas soluções, novas abordagens, maneiras de tornar a sua equipe mais alegre no atendimento e assim por diante. Beleza? Turma, basicamente esse é o conteúdo de hoje. E assim, as 3 personalidades são importantíssimos, que sem empreendedor não tem inovação, não tem encantamento, sem administrador o negócio não vai sustentar, e sem o executor, né, o técnico, não tem entrega. Então, existem as 3 personalidades, e se você tem mais de uma pessoa, se você tem sócio, é interessante que vocês entendam, né, o papel de um do outro, e vocês se equilibrem entre essas personalidades, para que o seu negócio tenha equilíbrio e que ele avance com mais saúde. Lembrando que como eu comentei, isso faz parte do estudo de um livro que eu tô estudando, e de alguns materiais, que tem a ver, inclusive, com o desenvolvimento de um negócio próprio meu. Então, é uma jornada aí que eu mesmo estou vivendo, e esse equilíbrio, inclusive, é um equilíbrio que eu mesmo estou buscando também. Então, é uma jornada que a gente vai viver junto aí por algumas semanas aqui. São alguns materiais que eu vou estudar, e eu vou ir compartilhando com vocês cada um deles. E é claro, né, se você der aquele joinha aqui e se inscrever no canal. Fechou? Turma, tamo junto, bora escalar, bora para action e bora ser empreendedor, administrador e técnico, de certa maneira. Tamo junto, é nóis.